Vocês lembram do caso do Porsche? O caso do Porsche que aconteceu aqui em São Paulo, na Zona Leste? O cara bateu com uma velocidade imensa na traseira de um veículo de um motorista de aplicativo. Fernando Sastre de Andrade Filho, o motorista do Porsche, que bateu contra a Sandero e causou a morte do motorista de aplicativo, Ornaldo Silva Viana, segue em liberdade. Por quê? A Justiça de São Paulo negou o novo pedido de prisão. Para permanecer em liberdade, Fernando teria que pagar, caso tivesse contra ele uma ordem de prisão, o que não aconteceu, teria que pagar R$500 mil em até 48 horas. Foi a fiança que o Ministério Público sugeriu no pedido de prisão, que não foi atendido. Hoje a polícia deve ouvir a namorada de Fernando Sastre. A investigação quer entender por que é que ela não foi com o namorado no carro. Segundo algumas testemunhas, ela teria se negado a ir com ele no veículo. A suspeita é que Fernando estava, portanto, alcoolizado. Mais um elemento neste caso, Raquel. Algumas testemunhas já tinham dito que ele aparentava estar alcoolizado, com uma fala estranha, meio desequilibrado, enfim. Teve que chamar a mãe para ir cuidar do caso. E ele estava numa festa que era open bar. Por que que a namorada dele não quis voltar para casa com ele? Kobayashi, sem querer entrar ou suscitar um crime de hermenêutica, que claro, seria completamente inconstitucional, a gente teria que ter parâmetros mais objetivos no que tange, por exemplo, arbitramento de fiança. Nesse caso, como delegada de polícia, eu vejo claramente uma situação de dolo eventual, numa situação flagrancial. Explica o dolo eventual. O dolo eventual é quando a pessoa, quando vai praticar o crime, ela sabe que vai praticar um crime, mas literalmente fala, não tem problema. Ela não tem nenhum problema com as consequências. Não tem problema, é muito bom, sabe por quê, Raquel? Felipe sabe disso. Sabe como que explica o dolo eventual na faculdade? Com um palavrãozinho, tipo, dane-se. Quis falar aqui. Ele assume o risco, o Mano Ferreira. Pra ele tanto faz. E o outro poderia falar danou, né? Se for. E aí eu não quero falar o palavrão. É uma situação em que, se foi uma culpa por imprudência, uma negligência, uma imperícia, aquele motorista foi inábil e causou um acidente, não prevendo e nem admitindo que aquele risco daquele acidente ou aquele crime pudesse acontecer, aí a gente está falando no âmbito da culpa. Mas num acidente previamente alcoolizado, obviamente é um crime. Ele teve a intenção de praticar o crime, porque ele literalmente não teve cuidado e muito menos preocupação com os seus atos após essa bebida e dirigiu um carro. E além da suposta embriaguez, isso ainda vai ser avaliado, porque não fizeram o teste do bafômetro nele. Tudo isso vai depender de outras provas mais. Ele estava mais de 100 por hora numa via de 50, Mano Ferreira. Exatamente o que eu ia dizer, Cuba. Porque eu acho que aí a questão de se ele estava ou não alcoolizado, claro, é importante porque isso qualifica a conduta, mas não altera o fato de que ele apertou aquele botão, aquele que você sabe ao decidir chegar a 132 km por hora numa via de 50. Ele apertou o botão, então ele assume o risco de matar alguém ao dirigir tão rapidamente numa via urbana. Então, isso por si, na minha visão, já configura o homicídio por dolo eventual, né? O álcool aí vai entrar como elemento adicional, caso seja comprovado. Agora eu quero saber, a notícia é que a polícia pediu, mas a justiça não deu a prisão. Não vai ser preso por enquanto, Felipe Monteiro. Tá certa a decisão da justiça? Tem que ficar solto? E aí? É uma situação complicada, né? Porque foi um crime, né? Homicídio doloso, como bem foi colocado aqui pelo Mano e pela Raquel, não é? Esse indivíduo estava em alta velocidade, então ele tomou o risco de cometer esse acidente. Então ele tem que ser julgado e punido por homicídio doloso, né? Com a intenção de matar alguém. Mas eu entendo que a decisão da justiça foi acertada, não é? A prisão preventiva, você só pode ser requerida e só pode ser deferida quando você tem algum motivo e alguma razão para decretar ela para fins de ajudar a instrução processual. Acho que a Raquel não está concordando, não. E no caso específico desse indivíduo, apesar dele ser um criminoso, né, ele tem endereço certo, ele se apresentou para a justiça, tudo bem que foi 36 horas depois, mas se apresentou para a justiça e ele está colaborando de certa forma com as investigações. Então, no meu entender, não tem nenhum tipo de prejuízo à instrução
penal. E é bom lembrar um ponto só importante, Koba. A justificativa do delegado de polícia é que ele, para pedir a decretação da prisão preventiva, é que ele era uma pessoa de alto poder aquisitivo e ele poderia, por si só, subornar as testemunhas, né? Não teve nenhum tipo de demonstração que ele faria isso ou que ele fez isso. Então, o pedido foi muito fraco nesse caso específico. Mas eu quero saber, você concorda que o PP tem que estar solto ou não? O aspecto jurídico, eu não tenho competência para debater com vocês dois. Mas, assim... dizer que colaborou, alguém que tomou chá de sumiço por 30 e poucas horas depois do... Qualquer chá de sumiço? Não, colaborou que eu tô dizendo, mano, é no sentido de que ele tá indo pra delegacia sempre que ele é chamado, né? Não é no sentido de colaborar, tô ajudando as investigações. Sim, por isso que se... Quando podia fazer exame para comprovar as condições dele. Mas ele tomou chá de sumiço... Então isso não vai colaborar. Ele tomou chá de sumiço por 36 horas, né? Porque a justiça, a polícia, infelizmente, naquele momento, permitiu que ele fizesse isso, né? Infelizmente. Então, ele poderia ter sido preso em flagrante, com toda certeza. Mas prisão preventiva é outra situação. O PP, eu discordo aí nesse sentido, porque quando a gente fala em requisitos para uma prisão preventiva, o que é uma prisão preventiva? Quando a gente tem todos os elementos ali que comprovem a materialidade e a autoria daquele crime e que ele é um risco para a sociedade, claro, preenchendo os requisitos ali do Código de Processo Penal. Nesse sentido, quando a gente dá liberdade para um camarada que matou com a intenção de matar, no mesmo sentido, ele embriagado, dirigindo o automóvel, ele estava com uma arma na mão. A gente poderia falar numa analogia, ele estava com uma arma na mão. O clamor da sociedade popular, da sensação de impunidade, é muito grave. A gente não pode, através de uma mercancia, de uma fiança, mensurar o valor de uma vida, pagando uma fiança porque ele tem um alto poder aquisitivo. Então, sim um tapa no sentimento de justiça da sociedade. E aí, PP? A comoção social, o fato da sociedade como um todo está querendo criminalizar essa pessoa com razão, né? Não é motivos para pedir a prisão preventiva de alguém, não é? Por mais que eu concorde que essa pessoa tem que ser julgada, tem que ser condenada de forma rápida, né? Até porque a sociedade merece ter uma resposta rápida. A vítima que foi um trabalhador, que estava trabalhando no noturno, né? Para ganhar o seu sustento, tem que ter uma resposta rápida. Eu não posso ir contra a legislação. E a legislação, ela é muito clara ao falar que prisão preventiva você pede para fins de ajudar, colaborar a instrução processual. Não serve para antecipação da pena. Se servisse para antecipação da pena, aí é outra coisa, mas não serve para isso. Mas, PP, olha só, PP e Mano, ali a gente está colocando uma mercancia, assim, na prática do crime, a partir do momento que uma pessoa sem condições financeiras não teria um montante arbitrado como fiança, estaria na cadeia, estaria preventivamente preso cumprindo. Se eu não me engano, é R$500 mil, me corrijam 500 mil reais, se eu estiver errada. Então, nesse sentido, o pobre pratica um crime na direção do veículo automotor, mata alguém, não tem R$500 mil para pagar e responder em liberdade, vai ficar na cadeia. Aquele que tem R$500 mil para pagar de fiança vai ficar solto. Então é algo que também colide com a igualdade dos direitos constitucionais. O mais revoltante para mim nesse caso é ele não ter tido uma prisão em flagrante. Como é que a pessoa mata alguém nessa velocidade, nessas condições, e não vai preso em flagrante? Para mim, isso significa que o Estado brasileiro banalizou o direito à vida. E se o Estado não consegue fazer com que o direito à vida seja levado a sério no país, qual outro vai conseguir? E se ele fosse preso em flagrante ali, ele seria submetido ao exame de corpo de delito, poderia ajudar a esclarecer se estava ou não embriagado, né, Raquel? Não é? Sim, ele fugiu, né? Na verdade, não fugiu. Ele simplesmente chamou a mãe chegou, teve uma conversa ali com os policiais, não se sabe o quê, e liberaram ele. A mãe disse, ele não eu vou levar ele no hospital. E os policiais disseram, tudo bem. A gente encontra lá. Não teve hospital nenhum. Claro que é necessário uma apuração. Abriu uma sindicância. Através de uma corregedoria ou ouvidoria a respeito do comportamento inadequado em face a um ato criminoso.